Bom, pessoal, 19h30, por enquanto ainda não chegou nenhum de vocês alunos, vou considerar que a aula vai ser esse material e essa aula agora gravada, para ficar lá disponível como material assíncrono naqueles que estão participando, que estão tentando fazer de forma assíncrona, né? Então, hoje a gente está no dia 7 de agosto, são 4 aulas da disciplina de Tecnologia da Usinagem. Vamos abordar o material que estava previsto, trazendo aqui no vídeo, no material, levando a reunião, fazendo a mesma dinâmica da aula online e da aula síncrona, né? Como a gente tem feito, diferenciando sempre aquele EAD da aula online. Vai faltar a participação de vocês, alunos, o debate e a discussão, vai ficar uma aula mais para EAD realmente. Tá? Mas chegando o aluno, a gente continua do ponto, né, que a aula tiver, retoma só um pouco aí, em termos de orientação. Então, eu estou entrando aqui na página da equipe. Por enquanto, vocês estão vendo a página do YouTube lá, trazendo agora aqui a página do Teams, onde a gente vai visualizar a aula de hoje, semana. Então, todo o material está organizado agora por semana. Foi a semana 7, que a gente já começou de 24, semana 9, porque a 8 foi considerado reposição. Então, semana 34, 31, teve uma reposição aqui nesse intervalo. Dia 1º de agosto, outro dia para reposição, semana 9. Dia 11, 7 de agosto, 11ª semana do curso, 11ª semana de aula. Dentro de cada conjunto de aula, a gente disponibilizou dentro dos arquivos, né, entrando no canal da aula correspondente àquela semana, 24 de julho, dentro do arquivo já foi alimentado, foi carregado com a parte em PDF, que é um material para leitura, complementar, vão ter exemplos, alguns exercícios, e que fez parte daquela revisão geral, fez parte do que a gente assistiu em aula online. Então, estão lá numeradas aula 1, aula 2, emenda de disciplina, e está a aula que a gente fez no dia 24, gravada, também assim como essa, para material assíncrono, né? Para que você assista na hora que vocês estiverem disponibilizados, na hora que vocês puderem estar assistindo. Então, esse é o universo que está previsto em todas elas aqui. Então, quando eu pegar aqui a aula da semana 9, vai estar lá a aula da semana 9, com todos os arquivos carregados. Tecnologia, né, dois arquivos de vídeo, semana 4, aula da semana 4, aula 3, geometria de ferramentas, movimentos e grandezas. E essa aula de ferramentas e grandezas a gente não conseguiu discutir na semana passada, superfície, uma parte da aula. Abrir de novo, finalizar ela. Movimentos e grandezas a gente estudou. Então, isso foi dia 31. Para o dia 1º de agosto, né, foi um sábado, estava previsto para vocês estudarem, aí não tem vídeo, né, só o material sobre tornearia. Então, tornearia a gente teve naquelas aulas presenciais, as aulas teóricas e as aulas práticas, já estávamos finalizando a peça, faltava um pouco da usinagem de acabamento, cônico, rasgo lá e a rosca. Então, essa era a parte que a gente estaria discutindo. Está aí em PDF, e tem o site do Leandro Torneiro, que a gente abriu ano passado, que vão ter exemplos de rosca, que vão ter exemplos, são vídeos que já estão prontos. Basta a gente acessar o canal, assistir e fazer a parte. E reforço, pós-intervalo, é isso que a gente tem feito, considerado aula prática para a gente aqui nesse mundo online, né? Vamos abrir vídeos, abrir materiais, parando, discutindo, debatendo, associando a teoria, antes do intervalo, 19h30, e depois do intervalo, fazendo essa discussão, esse debate. Então, são 2 vídeos com características um pouco diferentes, né? Porque um vai puxar um PowerPoint, o outro vai puxar vídeos, práticas, né? Visão das peças, discussões. Da hora que a gente tivesse com a presença de vocês discutindo aqui também. Para hoje, semana 11, aula do dia 7 de agosto. A reunião já está aberta. Vou botar aqui um boa noite. Boa noite. Sem presença de aluno. Gravando para ficar com material. Perfeito. Nossa aula vai estar gravada aqui. As aulas gravadas, além de estar no arquivo, elas estão disponíveis no stream. Então, onde é que é o stream? Vocês abrirem o stream de vocês das aulas que tem gravação, né? Se eu abrir aqui uma aula dessa, ela abre o vídeo direto na tela para você assistir. Então, vai estar o vídeo da aula passada, pós-intervalo, considerado aula teórica, guardado lá, e guardado no canal do Alberto Lira no YouTube. Também consegui alimentar. Se o stream
for absolutamente que essa plataforma do Teams aqui, ou o pacote da Microsoft, é equivalente ao YouTube, não preciso estar alimentando o YouTube. Ele guarda a data, guarda a aula e guarda o canal. Na aula passada estávamos aqui com 3 alunos e bateu, a aula conseguiu fluir melhor. O que é que eu tenho aqui, ó, por exemplo? Quando eu clico nessa parte aqui, mais opções, abre a opção de abrir o Microsoft Stream. Então, quando eu clico nele, ele abre esse outro aplicativo da Microsoft. Vão fazer parte desse conjunto de aplicativos que a gente tem disponível e que a gente vai poder, então, estar assistindo ou olhando por ele. Vou trazer ele na outra janela, que ele vai estar aberto para mim na outra. Estou com duas telas abertas, ele está abrindo na tela 1. Eu vou levar aqui para a tela 2 para vocês. Então, ele está abrindo o Microsoft, já estava até aberto aqui. Certo? Mas quando eu clico em cima, ele abre. E aí o Alberto vai estar tentando ver a equivalência para criar canais aqui. Eu posso ter canais abertos ou aula. Mas cliquei, a aula vem para cá. Aquela tabela da velocidade de corte que a gente discutiu e foi para ela de 31 de julho. Então, no meu caso, quando eu abro, estão todos os meus vídeos aqui. Esses vídeos estão todos disponíveis para o Alberto olhar. E aí eu preciso ver como disponibilizar para vocês cada um deles. Entendo que através dos canais eu consigo disponibilizar, que à medida que a gente cria o canal, eu posso compartilhar, né, seguir, mandar seguir. Então, mas eu preciso estudar um pouco do stream para disponibilizar. Nesse intervalo, ainda está disponível nas aulas, vão abrindo no Teams e vocês vão vendo dentro dele. Tá bom? Aqui confirmando na reunião que só está o Alberto, não aparece nenhuma outra pessoa, por enquanto sou eu, a turma ainda não compareceu. Então, voltando lá para o material da equipe, da aula. Então, aula de torno do dia 1º, aqui a aula do dia 7. Então, a gente tem lá fluidos de corte, fresagem, ferramentas de corte. Então, 3 materiais em PDF para a gente debater nessa aula, um pouco na outra, para nos concentrarmos em fresagem, né, para se concentrar nesses conceitos. Como tudo é assíncrono, esses materiais vocês também vão ter que estar tendo que abrir, tendo que ler. Qual é o grande objetivo da disciplina? Fazer com que vocês consigam compreender essa linguagem, entrar nessa linguagem e aprender, né, estudando conosco ou não. E tudo está comigo, as possibilidades de a gente ficar sem dúvidas, né, juntos, a gente resolver todas as pendências, compreender melhor os conceitos. Então, esse é o universo do que a gente está disponível. Eu já tinha aberto aqui o PowerPoint dessas aulas, para facilitar e perder menos tempo. Então, por exemplo, começar lá por ferramentas. Então, está aqui geometria de ferramentas, aula preparada pelo professor Lucas Angel, que esteve conosco como professor substituto, foi substituído depois pelo Pedro também já nos deixou, em função desse intervalo de tempo que ele ficou conosco aqui. Então, pegando a aula e pegando o PowerPoint da geometria das ferramentas, uma parte dela nós já discutimos na aula passada, observando aqui que a gente já discutiu com todos os planos, todas as arestas, vimos os filmes, o que é que são planos, como é que ela está em ação. Está entrando nas duas aulas para consolidar, por quê? Porque essa parte que a gente já viu na aula passada, né, mas faltava ver uma parte final, né, das ferramentas, viu ângulo, viu inclinação, tudo isso a gente viu. Foi discutido, está na aula gravada da semana passada. Só que essa parte aqui, ó, ficou quase no fim, retoma ela. Então, é para consolidar, para discutir, para tirar dúvida. Está inserido material de novo, quais são as dúvidas dos materiais que compõem. Então, aço carbono bastante utilizado, vai ter um pouco dos teores que eles envolvem, quais são as quantidades, velocidades envolvidas. Aço rápido, vai aumentando as velocidades proporcionalmente, porque eles têm mais elementos liga, que melhoram as propriedades, geometria, tudo isso vão estar em fabricantes e em materiais disponíveis que a gente já compra. Um recurso que precisa entender algumas dessas ferramentas possibilita a afiação e precisa, então, criar essa geometria a partir de uma pessoa especializada que consiga dar o ângulo, entender qual o material que vai ser trabalhado e produzir essa geometria. Vão ser conteúdos de afiação de ferramentas que não está necessariamente incorporado aqui
mas tem nas bibliografias, é um material possível de ser, né, visto e percebido. Fez uma, aprendeu a fazer a ferramenta, normalmente as geometrias vão se repetindo, a pessoa vai absorvendo isso, e com a prática, né, consegue produzir as ferramentas. Não são todas, e depende do material da ferramenta é projetado, é confeccionado. Aqui já são aquelas pastilhas, né, e o metal duro, que aumenta significativamente temperaturas e velocidades que são possíveis de estar sendo utilizado. Então ela já vem pronta, vai ter um porta, né, um porta pastilha, presa por parafuso, normalmente chave Allen, e aí a gente vai estar usando ela mais vezes, que pode rotacionar, aproveitando mais ela. Elas aumentam a durabilidade, aumentam a velocidade, aumentam algumas variáveis entre os parâmetros de corte do que a gente tem disponível. Então, está lá a cerâmica, né? São pastilhas sinterizadas, vem a pastilha, e aí a qualidade e velocidade envolvidas para acabamento, para tudo, superam as demais ferramentas. Então, mecanismo de formação de cavaco. Vimos e discutimos um pouco, né, como é que é formado o cavaco, porção de material pré-certificada, ferramenta penetra nela, como é que ele vai fazendo esse material, como é que ele formou, por recalque, por deslizamento, por ruptura, por escorregamento. Então, esses foram conceitos que a gente discutiu, mostrou o vídeo, está dentro dessa aula. Então, 2 aulas que ela aparece o material, é exatamente repetido os conceitos, eu posso remover de uma das 2 aulas, mas aqui entrando como um aspecto para dúvida, consolidar, fechar o assunto, né? Isso no livro. Temos no livro de usinagem, temos os capítulos respectivos que trazem esses conceitos. Então, naquele livro, na biblioteca Persson, é possível a gente encontrar esse mesmo material, né, esses mesmos conceitos, com linguagens às vezes diferentes. Aqui a gente está pegando a linguagem que o professor Lucas trouxe, resumiu, sintetizou, colocou em forma de PowerPoint, e esse PowerPoint pode passado em PDF para vocês. Então, alguns têm vídeo, mostrar a área de espessura, o plano de deslizamento, como é que ele forma o cavaco, tipos. Então, isso a gente abordou, já está em videoaula, né, gravada para a Ciclo, já está com a gente lá em termos de formação. Isso fecha mais um desses materiais em termos de conteúdo que a gente trabalhou. Então, essa aula aqui, a gente já pode finalizar ela, tendo disponível dentro desse material. Se estiver absolutamente igual nas 2 aulas no arquivo, eu posso remover uma das outras. Próximo aspecto importante, antes de entrar em fresagem, fluidos de corte, que a gente já utilizou dentro da tornearia, e estaria utilizando ele principalmente na hora de fazer a confecção da rosca. Por quê? Pela espessura envolvida, qualquer aquecimento pode alterar as dimensões e mata a peça, né, na linguagem da gente, em processo de fabricação. Então, sempre reforço, acabamos de ver, né, o cavaco, que é a parte do material removido, sempre fechando aquele conceito de usinagem. Vai ter que ter remoção do material. O que vamos discutir são processos distintos. Vimos todos os processos gerais lá no início, passamos pela tornearia com teoria e prática, chegamos no sábado nessa revisão, para vocês tirarem dúvida e verificar, e hoje iniciando um processo novo que vai ser fresagem. E aí fazer a introdução em fluidos de corte, aberto o PowerPoint também. Fluidos de corte. Bom, então estão aqui os fluidos como material, né, disponível em PDF, lá dentro daquilo que a gente estava disponível. Então, não refiz o material do Lucas, estava de boa qualidade, não precisei refazer. Com a sequência e com materiais online, pode ser que em algum momento justifique que a gente consiga revitalizar, né, melhorar ele. Mas entendi que ele está em boa qualidade, não se fazia necessário. Então vejam bem, fluido de corte. Qual é o papel do fluido de corte que ele traz e que as imagens trazem aqui para a gente? Confecção e usinagem de engrenagem, está aqui as roscas, está no eixo. Confecção na superfície, né, com vários, né, diâmetros aqui, está a rosca, está o fluido, pela qualidade de acabamento. Está aqui os bicos injetores do fluido. Então existe um fluido, né, substância no estado líquido, que vai estar dentro em contato com a área que está sendo usinada e com a área que está sendo formada com a cavaco. Por que, como, quais são as funções, quais são as finalidades, como é que está acontecendo? Ele tem lá o papel do fluido ou funções que o fluido vai exercer nesse processo, objetivos que ele vai trabalhar, né, funções que ele tem que exercer. Então, refrigerar, lubrificar e limpar a peça. Na refrigeração, ele vai evitar que a ferramenta perca as propriedades e que a peça não se deforme, né, também, diminuindo a força que o cavaco seja cortado. Então, refrigerei, ela não aquece, não deforma e mantém as propriedades do metal. A temperatura, dependendo do metal que você está trabalhando, pode alterar
a microestrutura interna, altera as propriedades mecânicas, estava dimensionada para um aspecto, não vai resistir mais. Então, eu preciso refrigerar, trocar calor. Dá para usinar sem isso? Dá. Quando ainda for no início de usinagem, material mais ducto, velocidades de usinagem mais baixas, mais lentas, aí começa a envolver aqueles parâmetros de usinagem que em cada processo vai exigir o seu parâmetro, sua velocidade, a gente tem que estudar processo a processo. E aí tem que ir memorizando. Quais são os canais de memorização? Através do material, através do network com amigos, respeitando dentro do ambiente de trabalho quem já conhece, quem lidera, artigos científicos, materiais, fonte dos fabricantes de materiais, e isso a gente fez pós-intervalo, eu abro de novo, né? Porque a gente tem ferramenta, tem fluido de corte. Acessar sites, né? Esse mundo online que a gente está, né? É a riqueza da aula prática, né? Vamos entrar lá no site, vamos ver o que, é que o fabricante oferece, o que, é que ele tem, preço, custo. Dá para ter uma aula extremamente dinâmica, tão semelhante ou próximo do que a gente estava vivendo no laboratório. No laboratório, em várias oportunidades, tem um colega trabalhando, 2, 3 observando. É isso que a gente enxerga aqui. Só que aqui estão todos ao mesmo tempo observando. Precisa debater. Precisaria ser ideal dúvidas, né, discussões, para que a gente possa estar fazendo, trabalhando. Então, assim, essa é a riqueza do material. É a riqueza do que a gente está quando bota a mão na massa. Além de facilitar a memorização. É indiscutível, né? Se que a situação puder normalizar, a gente pretende voltar, aproveitando o que se aprendeu nesse espaço de tempo agora, mas trazendo do aprendizado, do conhecimento, da emoção do que é estar no laboratório, sentir, ver temperaturas, pegar em logo, né? Aquilo vai entusiasmando a gente. Tá bom? Então, tá lá. Lubrificar. Então, refrigerar, tá um pouco de tirar calor. Na lubrificação, evitar atrito, tirar atrito, como todo qualquer lubrificante tem essa função de um modo geral. Então, ele vai facilitar o deslizamento do cavaco sobre a ferramenta, diminuindo o atrito entre a peça e a ferramenta e contribuindo também para o acabamento. Então, à medida que eu lubrifico, aquelas imagens que a gente viu lá durante a ferramenta, que geram área de deslocamento, ou que vai engripando a ferramenta, não acontece. Ela mantém a geometria o tempo todo, mantém o deslizamento o tempo todo, e aí faz com que a peça deslize, né, o cavaco vai deslizando, e não tem resistências, ajuda também na remoção do calor, ajuda a diminuir atrito, facilita a qualidade, melhora o acabamento. Aumenta a vida útil de ferramenta, então vão tendo outras, né, outras vantagens também, que às vezes não está escrito aqui. Limpar. A região de usinagem ocorre, limpar a região de usinagem. Ocorre por causa do jato que afasta as impurezas. Contribui também com o controle visual de qualidade do trabalho. Então, à medida que eu estou removendo a peça, eu estou olhando a parte de trás, eu consigo ver a parte usinada, eu consigo ver o material, né, vai enxergar. E tira todo o cavaco da área. Esse fluido de corte vai ficar misturado com o cavaco, ele vai sendo bombeado, né, na máquina, a gente vai conseguir ver isso, né, com clareza. Ele volta para o reservatório, depois volta a ser bombeado, e vão ter filtros que separam malhas de fluido para que ele possa estar circulando nesse processo. Então, tanto na fresadora que a gente entra hoje como no torno, tem os bicos, tem a refrigeração, a gente trabalha com esses fluidos de corte, né, dentro da gente. Perfeito? Então, essa é uma leitura dinâmica com o Alberto e que vocês reforçam lendo no PDF. Né? Não tinha animação nenhum daqueles. Os fluidos de corte podem ser tipos: sólidos, líquidos e gasosos. Então, nos 3 estados da matéria, daria para mim utilizar ele, considerando que ele estaria exercendo o papel de remover esse calor, de refrigerar, né, e de limpeza. Então, no caso do uso deles sólidos, eles apenas reduzem o atrito, como poderia ser o caso do grafite ou talco, aplicado na superfície da saída de ferramenta antes que se inicie o processo de corte. Então, vou lá na superfície, aplico o grafite, aplico um talco, ela é uma substância sólida, quando o cavaco triscar ali, ele vai fluir facilmente. O atrito vai manter um pouco, essas substâncias vão ter uma certa aderência, com o tempo tem que estar sendo reposta. Mas aí, em vez de 3 funções, como a gente viu aqui, refrigerar, lubrificar e limpar, aqui ele vai estar apenas na de lubrificar, na de reduzir atrito. No estado líquido, aí ele exerce os papéis completos na íntegra lá, né? Refrigera, reduz atrito e limpa. Então, está nos 3 estados, que era a imagem das figuras anteriores. No estado gasoso, apenas refrigera e ajuda na expulsão do cavaco. Então, faz um pouco da limpeza, um pouco da remoção do cavaco, mas não faz a parte de lubrificação. Então, não exerce ela completa. Para fazer uma escolha completa, teria que estar no estado líquido. Ok? Então, são conceitos, né, rápidos que podem ser validados nos outros materiais e também no livro. Entre os PowerPoints aqui, eu abro novamente o livro. Bom,
Fluidos de corte, divididos em 3 grandes grupos. No caso dos líquidos, eles estão lá em grupos: óleos, emulsões ou solúveis e soluções sintéticas. Então, eu estou aqui nesses 3 tipos, selecionou aquele que é o que mais completo, que é o líquidos, veio para o líquido e está dizendo lá, olha, dos líquidos, vamos dividir em 3. Os óleos são misturados com água, por isso tem melhores propriedades anticorrosivas, formado por óleos minerais derivados de petróleo, óleos graxos, origem animal ou vegetal, e óleos compostos, mistura dos dois. Então eu vou pegar esse óleo, vai estar lá, né, misturado com um pouco de água, e aí as propriedades do óleo agregam na da água, trazendo tudo aquilo de vantagem que a gente vê no slide anterior. Emulsões ou solúveis. Tem as duas fases, água e óleo, com uma mistura de emulsificantes. Então agregou emulsificantes, de maneira que toda aquela gotícula agora fique imersa, vai ficar o óleo sintetizado em forma de gotículas espalhada na substância. Com isso, ele consegue ter melhores propriedades do que simplesmente os óleos misturados à água. Então, eu agreguei um componente a mais, melhorando o tamanho dessas partículas que vão ficar pequenininhas nas superfícies, exercendo as 3 funções. Soluções ou sintéticos. Não contêm óleo mineral, são formados por mistura de água com agentes químicos. É quase que no estudo de lubrificação que a gente vê na disciplina de manutenção, está entre os que são puramente minerais e os sintéticos. É o avanço da indústria química me trazendo fluidos e líquidos que exercem essa função dos óleos minerais com alguns atributos de vantagem. Mas, de um modo geral, também encarecem custo, em preço e assim por diante. Então, na hora que a gente for para o nosso mundo aqui da aula de hoje, online, que entrar lá no Google, pesquisando substâncias, a gente vai recair em fabricantes que nos fornecem isso, em fabricantes que conseguem trazer esses materiais, essas características. Então, ele ainda reforça aqui, ó, somente as soluções não são susceptíveis à infecção por bactérias, pois não contêm óleos de origem animal ou mineral. Todos os outros vão se deteriorar com o tempo, porque as bactérias vão decompor ele, e aí ele perde as propriedades, eu preciso renovar ou substituir. E isso entra de que forma? Isso entra como manutenções preventivas, isso entra como trocas periódicas de óleo, isso entra como renovação, né, do que a gente tem que estar fazendo. Às vezes a gente poderia fazer remonta só por volumes. Eu tenho que estar acompanhando, né, a vida útil. O óleo vai ter uma vida útil. Somente os óleos possuem um alto poder lubrificante, pois não utilizam água em sua composição. Quando eu estou tratando de óleo puro, aí eles vão estar, né, lubrificando, porque não tem água e que atrapalharia ou vem, né, com contaminante. Tá bom? Então, pessoal, ó, reforçando os slides vistos. Um com as funções, refrigerar, lubrificar, limpar. Um com tipos de fluidos, sólido, líquido e gasoso. Dentro dos líquidos, os óleos, as emulsões solúveis e as soluções sintéticas. Ainda finalizando aqui, ó, os fluidos de corte eram 2 tipos de resíduos. Então, como é que eles vão no fim da vida deles? Ou durante a execução? Vapores, fumaças e gases que são resultantes da evaporação de parte de fluidos em razão da alta temperatura dos usinários. Durante o processo, vapores. E efluentes sólidos e líquidos são resultantes da perda de propriedades funcionais. Quando eles vão ser substituídos, se forem descartados diretamente do solo, pode causar degradação do solo ou de recursos hídricos. Na verdade, hoje, vocês já estudaram isso nas disciplinas de primeiro módulo, tem normas de segurança do trabalho que vão direcionar e dizer como tem que ser feito o descarte, como tem que ser trabalhado, como é que vai estar funcionando, como é que ele poderia estar. Então, esse é o aspecto geral do que a gente está fazendo, do que a gente pode estar discutindo em termos de descarte. Não é de qualquer forma que se devolve ele para a natureza. Então, esses são os apontamentos, aqui já encerra, do que o Lucas conseguiu sintetizar, resumir, colocar e trazer em forma de PDF para vocês. Então, aqui está em forma de PowerPoint, né? E lá dentro da aula nossa, né? Lá dentro da aula nossa, esses fluidos de corte vai estar com PowerPoint, bom, que traz essa leitura. Aí é uma leitura simples, que eu tenho que debater, discutir outra literatura, ou fazer a leitura olhando o vídeo. Aí vocês vão discutir, tá vendo? Aqui ele vai estar um PDF, né, com as páginas dos slides que a gente está trabalhando. Então, fazer a leitura sozinho, fazer a leitura junto com o vídeo, ver se o vídeo ficou agradável ou não. Né? Eu estou aqui tentando falar numa linguagem onde a voz seja acessível, num tom bom, vocês consigam estar utilizando, tá, trazendo e exemplificando, né, essa leitura ou essa teoria do que a gente quer. Voltar aqui, dentro dos arquivos, eu tenho agora fresagem. Então, vamos iniciar um novo processo. Estava previsto na fresagem mesmo metodologia da tornearia, né?
Então, a gente tem aspecto teórico tem intervalo, parte práticas pós-intervalo, de maneira que a gente visualize, que a gente enxergue, que a gente absorva. Com tudo aquilo que a gente aprendeu de tornearia, o Alberto vai fazer sempre um paralelo. Olha, a gente já viu lá, olha, foi aqui. Ó, manipula da mesma forma, ó, tem que fiscar da mesma maneira. E, principalmente, trazer as diferenças que existem nos dois processos. O que existem deles? Que tipo de peça eu confecciono com um? Quais são a geometria? Como é que estava no outro processo? Então, é isso que a gente tem. Está aberto também aqui no PowerPoint, além do PDF, que é, né, um salvamento desse PowerPoint. A gente salva o PowerPoint em formas de ferramenta. Então, fluido de corte eu posso fechar também. Né? Já está visto aqui fluido de corte. E aí eles nos trazem para a aula de fresamento. Então, o fresamento nos leva para o título do curso da gente, né? Processo de fabricação. Processo de fabricação de usinagem, que envolve remoção de material ou cavaco. Então, fecha a definição para lá. E ele traz isso à medida que a gente for vendo os slides. Né? Então, eu voltei aqui, né? Uma ferramenta de corte, eu tenho a peça que está sendo usinada, eu vou ter aqueles movimentos ou grandezas envolvidos, né, com a fresagem. Movimento de avanço, peça avançando contra a ferramenta, ou ferramenta avançando contra a peça, é um movimento relativo. Nesse caso, aqui está tá contraposto, ele pode estar a favor do mesmo movimento. São as diferenças que vai impor algumas características ao processo. Né? A gente está vendo aqui, ó, uma figura, uma imagem, vai estar em vídeo. Né? Vamos abrir o vídeo aqui que o Lucas carregou, está lá nessa Action Coach, para que a gente consiga valer a definição. Uma ferramenta girando. Isso. Então, essa geometria que ele acabou de desenhar aqui, no som baixo, não sei se ficou audível, né, na gravação, a gente está observando, né, que é uma geometria ó, que ele está nos eixos X, eixo Y e no eixo Z. É esse movimento no eixo Z que torna a fresagem versátil, dinâmica, e que eu não tinha essa possibilidade no torno mecânico, né, ou muito limitado. O torno tem uma peça em revolução, e que aí, por alguma característica, eu consigo dar geometrias, mas não com esse tipo de movimento, com esse tipo de geometria. É isso que a gente ganha com a fresagem. Por isso existem duas máquinas, por isso ela substitui. Ela, inclusive, substitui o aplaneamento, que ela faz uma superfície horizontal completa no movimento, pelas escolhas de ferramenta que vão sendo os segredos que a gente vai estar absorvendo na fresagem. Né? Então, veja lá, fresamento. Operação de usinagem, na qual o material é removido por meio de uma ferramenta giratória, a ferramenta é quem gira, chamada de fresa. Então, o nome da ferramenta de fresagem, fresa. E que apresenta múltiplas arestas cortantes. O que é múltiplas para a gente? Várias, né? Múltiplas, várias, mais de uma aresta cortante. Onde é que está isso na figura? Ó, aqui é uma ferramenta cortante que está começando a ponta de corte entrar em contato com a peça. Tem uma ponta de corte cortando, né? Então ele está gerando o cavaco aqui. Ó. A outra ponta já tinha saído, outra saída, outra saída. Ao todo, né, se eu começar a contar dessa que está cortando aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, essa fresa está com 8 arestas cortantes. Então, isso vai girar uma certa rotação por minuto, e em cada momento do corte, uma está tocando, uma está começando, outra está saindo, outra está refrigerando, outra está voltando. Porque ela vai estar girando, que aqui está rápido, né, a gente não consegue enxergar. Então, ela vai estar girando aqui, proporcionando que cada aresta esteja em contato, removendo ela, né, dentro daquele espaço. Nos outros processos, de lá naquelas auxiliares, o brochamento faz algo parecido, sendo que ele faz isso pela diferença de diâmetro num movimento linear. Aqui não, aqui é no movimento de rotação. Se é movimento de rotação, nós vamos ter como variáveis de processo, né? Velocidade de rotação, velocidade de avanço, profundidade de corte, né? Potência envolvida, todos aqueles cálculos que estão envolvidos e que já está nas aulas anteriores. Né? Então,
Então, as funções e cálculos estão dimensionando. Na imagem aqui dá para a gente perceber ó, figuras de cavaco sendo reproduzido pelo corte. E aí aquelas geometrias, aquelas funções que foram estudadas em ferramentas vão estar presentes em cada parte dessa daqui. Ponto de corte, ângulo de corte, plano de trabalho, plano transversal, aresta principal, aresta secundária. Tudo aquilo que a gente discutiu para uma ferramenta lá, que era para o medame para o torno, vai estar presente numa fresa, só que ele vai estar presente multiplicado por 8 aqui, porque tem 8 partes, né? Então, esse é um aspecto do que a gente está fazendo. Cada aresta remove uma pequena quantidade de material e cada volta do eixo no qual a ferramenta é fixada. Então, a cada volta que ela dá, ela removeu um pouquinho. Rodou, 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 voltou, começa a cortar, remove um pedacinho, libera e vai. Então, isso são movimentos e, consequentemente, significa que a gente tem que controlar esses aspectos. Somos nós que controlamos. Somos nós que vamos ter que estar, né, vigorando, indo atrás, fazendo isso acontecer. Mais exemplo de vídeo. A vida útil da ferramenta. E ao fazer um bolsão, é ideal que se faça com rampa devido ao melhor escoamento do cavaco, que também é facilitado com o ar comprimido. Então, repete mais alguns conceitos do que ele está trabalhando na peça. Maravilha. Movimentos. Já discutimos ele várias vezes, reforço, isso aqui a gente tem que, né, aprender, não é nem memorizar. Porque isso aparece na disciplina de tecnologia de usinagem, esses tipos de movimento aparecem em outros processos de fabricação. Então, é algo que a gente tem que ir, né, memorizando. No caso do avanço, tá vendo? A peça aqui avançando, ele vai comentar que existem dois movimentos característicos na fresagem. Um discordante e um concordante. Que eu posso estar movimentando e passando mais de movimento lá na frente. Né? Eu vou fazer a usinagem e voltando. Quando eu estou só indo, ele vai estar no movimento a favor da direção da peça, que ele vai estar chamando de concordante. Quando eu estou no sentido contrário ao que ela avança, discordante. Então vejam, levar a peça contra o movimento de giro de dentro da fresa. Então a fresa está girando aqui, a ponta está aqui, essa fresa está querendo cortar isso aqui, e ao mesmo tempo ele está girando. Então a peça, quando está avançando nesse sentido contrário, vai ser considerado movimento, né, ou no mesmo sentido da ferramenta, concordante. E o discordante? Levar a peça contra o movimento de giro. Então está vindo para cá, a peça está girando no sentido contrário. Concordante leva a peça no mesmo sentido do movimento dentro da fresa. Então, está avançando para cá e ela está girando no sentido do avanço. Significa que esse movimento relativo é um pouco menor do que esse. Esse aqui vai ser maior, o impacto sobre a ferramenta é maior, o esforço de corte é maior. Esse aqui vai ser um pouco menor, porque está em sentido contrário. Aí vão ter vantagens e desvantagens em função do tempo de usinagem, em função do que eu vou estar avançando, em função do que a gente tem. Demonstração em vídeo, acredito que deva ter filmagem. A ferramenta girando vai estar aqui, como é que ela está se comportando, aquele avanço. Normalmente ela está trabalhando no concordante, né? Facilita o acabamento. Aqui eu poderia estar trabalhando a qualidade do acabamento que a fresa está deixando. Uma qualidade bem significativa. Mais exemplo de fresa, está aqui as várias arestas cortantes ou mais de uma fresa, cada uma delas removendo um pouco. Então é óbvio que eu estou tirando uma largura de corte bem maior do que se eu estivesse pegando só uma pequena partícula dessa. E aí me faz ganhar tempo de usinagem, mas me faz exigir uma fresadora num porte maior, né, do motor para aguentar os esforços de um corte em uma área maior. Ok? Então, aspecto geral da fresa. Outro exemplo aqui, ó, fresa com fresa de topo. Então, fresa de topo inteiriça, fresa de topo inteiriça. Ele vai ter uma geometria que permite cortar em outras partes, mas ela tem a obrigatoriedade de usinar, né, uma peça numa vista de topo. Então, estou vendo de cima, é a vista de topo, ela usina, deixando o rasgo aqui de forma perfeita. E aí elas seriam as fresas de topo inteiriço ou a fresa de topo com insertos, mas exercendo a mesma usinagem, o mesmo processo. Fresamento de geração. Essa já é para produzir, ó,
a geometria de um dente de engrenagem. Então, esse é um processo diferente daquele anterior, né? Onde a fresa já vai dando, à medida que ela passa, ela deixa um rasgo completo, que cada parte cortante é responsável por cortar um pedacinho. O avanço nessa situação, ele é considerado praticamente um deslocamento só em uma única direção X, porque o outro seria o relativo que está referente a ele. Então, posso estar trabalhando com eles em termos de dimensões. E aí, na área da geratriz, ó, a ferramenta está aqui, ela já apresenta a geometria que os dentes vão apresentar. Quando a gente coloca ele, trava lá no porta-ferramentas, o que está girando, lubrificado pela intensidade de corte, dimensões. Esse é bem mais exigente, pela própria exigência da peça. E aí ela vai usinando parte por parte, ou dente por dente, em termos de camada, né? Dentro vai ter uma placa que suporta essa ferramenta, e ela vai girando aos poucos, usinando como se fosse uma mistura da usinagem que a gente viu lá no início, no slide 14, e do que a gente viu, né, como um geratriz de peça nesses slides anteriores aqui, dentro desses movimentos. Aí vai avançando com ângulo, isso aqui é bem rígido, e essa peça vai avançando ângulo por ângulo. Faz um dente, ela avança aqui. Eu consigo reproduzir os padrões do dente projetado na peça. Consegue se dar um padrão. Então, em síntese geral, isso seria o processo de fresagem para a gente discutir. Mas como é que a gente estudou a fresagem comparando com o torno mecânico? Era agora, depois dessa breve teoria, discutir ferramentas, ver qual é que é a vantagem e desvantagem de um processo contra o outro, aprofundar em outras literaturas. Isso é estudar a fresagem antes do intervalo. Pós-intervalo, laboratório, filmagens, vídeos, que a gente começa a enxergar o que a gente discute e também comparar com a tornearia para facilitar a memorização, né? O que a gente já percebe na fresagem é que ele vai ter uma dimensão precisa e uma variedade enorme de peças a serem produzidas. Qual é uma das peças que se produz ou poderíamos produzir? Olha, na engenharia tem aula prática de fresagem. E aí se produz isso aqui e leva, né, esses materiais resultantes para as outras ferramentas. Então esse é o contexto da fresagem. Material em PDF que está disponibilizado. Então, é mais de um dia dedicado à fresagem. O que é que eu, né, para que a gente possa fazer? Então, como é que vai fluir? Né? Temos ainda aí, ó, mais 20 minutos, pelo menos, para a gravação de aula dessa parte. Então, pausa na fresagem, olhar aqui comigo ó, o planejamento dessa disciplina, fortalecendo lá, né, a visão de vocês o tempo todo. Todas as disciplinas com os dias de reposições estão montados aqui, ó. Então, tecnologia de usinagem. Né? Começamos a estudar em agosto, em julho, ó, retomamos aqui em julho, tomamos no dia 24. Então, observe que teve as 4 aulas previstas aqui, foi um dia também sem comparecimento, e eu também deixei material assíncrono, e que tinha mais uma aula considerada, mais uma hora, que é essa hora das 18 horas aqui, ó. Esses são os horários, considerando como um horário, né, pré-aula, vai das 18 às 19, né, considerando que esse tipo de aula substitui, é possível aprender por ela, e a gente vai estar disponibilizando. Vocês não vieram, vai existir uma razão forte de não vir para a aula não ficou boa, não gosto, não precisa ver, quero voltar, estava ocupado, estava em hora extra, realmente hoje não foi possível. Vou acessar os materiais do Teams e vou fazer uso. Aqui é esse tipo de oportunidade. Cheguei, é uma hora livre, mas é uma hora que eu tenho que separar do meu dia para fazer essas leituras, para acessar vídeo, para reforçar minha memória, porque está reservado para a disciplina. Quanto mais vocês se aproximarem do que está planejado, mais competência a gente tem para vencer o desafio, aprender com a disciplina e poder estar, né, encarando o mercado de trabalho, mesmo numa formação online. Cara, mas e aí como é que eu vou fazer? Não sei mexer, não tenho habilidade. A sinceridade nos processos, né, de entrevistas, para que recebam vocês, e vai ter a competência por aprender a teoria, por aprender as discussões, por tirar dúvida, por ler, anotar. Na hora que for montado dentro do processo, você vai encurtar absurdamente esse tempo de aprendizado da habilidade. Mas o restante da habilidade, com uso. Não tem como ser diferente. Não tem como a gente mudar esse cenário, essa realidade. É estudar.
4, poderia até botar uma cor, bom, mas a aula aconteceu, está disponível, né? Eu gravei a aula também da mesma forma. Semana passada tivemos um pedaço da aula aqui, ó, dia 31, com material para ser discutido. Viemos para essa aula que está tendo aqui, sendo que tinha pessoas para estar conversando, perguntando, torna a aula muito mais ativa, 1000 vezes mais gostosa e dinâmica, né? É natural que aconteça. Né? Tem mais pessoas participando, não fica uma voz só do Alberto no contexto. E aí, no sábado passado, já estava previsto 4 horas, era para vocês se dedicarem, estudando, revisando turno, vendo, vai dar no oficina para vocês. Se vocês estão parados, né, significa que a gente já teve 2 semanas, 3 semanas de aula, 4 semanas, que é para ter revisado tudo, visto tudo de turno, o que está fazendo, o que está acontecendo. E em algum momento eu preciso também me aproveitar da parte prática daqui para reforçar algum conceito. Está previsto uma coisa, e a gente sabe que nesse universo, né, online, a gente tem várias possibilidades, então, né, fica nesse nível. Então, mês de julho já vencemos, todo em verde. Mês de agosto, começando hoje. Deixei a pré-aula aqui. Deixou a pré-aula. Aí vocês, isso aqui está marcado para o horário à tarde, segunda disciplina à tarde. A partir das 19 horas, aula comigo. Aula comigo. Então, olha, eu enxergo essa aula prática para depois do intervalo, substituindo aquela visão que a gente absorve, né? E enxergo esses horários como algo que vocês estão indo buscar, que vocês estão praticando, que vocês estão entendendo, que vocês vão atrás. Se a gente acumular tudo que está no assíncrono para meia hora no dia que vocês vêm, é humanamente possível. Que a gente aprenda, né? A não ser que seja alguém que está atuando na área, e que aí sim, com o material ciclo, ele consegue revisar, rever, né? Até ter coisas que ele poderia estar trazendo num debate aqui, para a gente poder usufruir. Então, aqui já tenho que hoje é previsto mais 5 aulas, uma assíncrona, 4 online, que é por isso que eu estou gravando, por isso que está deixando gravado, né? A gente vai deixar disponível com vocês, equivalente a 4. É o dia que a gente tem disponível sexta-feira. Aí dia 14, né? Mais uma aula. Mais uma aula aqui, ó, dentro desse contexto. E outra aula síncrona. Dia 14, semana que vem. Dia 21, mesmo padrão. Mais uma aula síncrona, mais 4 aulas. 28, nada muda. Então, 4 semanas consecutivas que toda a dedicação para a disciplina são nas sextas-feiras, à noite, e sempre com uma pré-aula. Ah, mas eu assisti outro dia, outro horário. É assíncrono. É para que vocês tenham a oportunidade de, na dificuldade de vir, provar que substitui quem entra. Só que existe detalhes, né? Quando a gente entra numa aula, quando a gente entra no material, tem esse aplicativo chamado Insights, que ele gerencia o que aconteceu naquele dia. Se alguém está entrando nesse canal, quando ele entrou, o que é que ele olhou. Então, querer chegar para o Alberto, dizer, Alberto, eu assisti, eu fiz, vai ter rastreabilidade. A gente consegue rastrear se a pessoa realmente entrou, se ela presenciou. Vai ficando presente. O Djaí entrou aqui às 16 horas nesse dia. Ele foi lá, 20 quase 6 horas e entrou. Então, ele vai registrando os dias e horários que vocês estão entrando para ver o material. Então, isso ajuda no acompanhamento, né? Só o Djaí conseguiu olhar esse material. Então, são aspectos, né, que a gente vai estar trabalhando aí o tempo todo. Bom, esse era o material da Fresa, discutido. Né? Voltando aqui no Teams. Termos de arquivos. Para o que está previsto em termos de leitura. Geometria de ferramentas, revistas hoje de novo. Revistas hoje de novo. Aqui como fluido, fresagem de ferramenta. Então, todos os materiais didáticos, e aí vai vir também a gravação para cá, depois que finalizar. Provavelmente amanhã à tarde eu consigo colocar tudo isso em ordem e fica
um material disponível para vocês estarem estudando, estarem, né, absorvendo por ele. O que é que a gente pode ver agora dentro desse contexto, um planejamento visto de reposição de aula? Mês de setembro, volta lá. Mês de setembro é que é previsto algo a mais. Aí a gente vai ter um esforço a mais no dia 5, um outro sábado, com 4 aulas. Então, só em setembro, que além das pré-aulas, né, nesses 2 primeiros dias, no dia 5 está previsto que o sábado, né, que no sábado, existe mais 4 horas online, mais 4 aulas assíncronas para vocês fazerem. E aqui todo esse restante de setembro, ficando os dias 18 e 25, sem essa necessidade, só a própria aula no horário normal já garante, né, a carga horária que a gente tem que cumprir, que a gente tem que exercer. Então, esses são aspectos que a gente está discutindo, do que a gente está vendo. Canal do YouTube do Alberto, pedir para vocês se cadastrarem, entrarem lá, além da disciplina, né, tem outros materiais disponíveis, tem outras playlists, mas o Alberto jogou aqui dentro, né, também. YouTube vai ser complicado a pessoa dizer que não consegue ver, né? Porque até TV Smart existe hoje para residências. Então, ó, eu tenho aqui uma playlist onde está criado todo o material que está acompanhando o meu canal. Existem lembranças que são aspectos que envolvem lado pessoal, lado profissional, fora do IFE, dentro do IFE, né? São pequenas imagens que é muito mais focado a quem trabalhou comigo, ex-aluno, olhar, matar a saudade do Alberto. Não é para a disciplina. Liderança com o professor engenheiro Alberto Lira e o aluno Fernando Lira é uma playlist com um curso de extensão que o Alberto, né, aprovou em junho, durante essa fase, né, de distanciamento social, que ensina liderança. Né, e é a leitura de um livro, né, de uma forma de 5 minutos, compartilhando ele pelo YouTube, Instagram e um pouco do Face, de maneira que a pessoa aprenda a liderar ela mesma, estratégia para vencedores. Com cada exercício ou ferramentas que ajudam, né, a pessoa está, né, se liderando. Entende-se que quem se lidera consegue ter um desempenho melhor. Música para estudar não interessa, mas está aqui, ó, os playlists das disciplinas. Disciplina de desenho auxiliar do computador, disciplina de manutenção, disciplina de processo de aplicação 2, está aqui, né, processo de aplicação 2, que vai passar para a turma de soldagem. Planejamento de projeto, essa já vai sair do Alberto, vou ver se continua ou não com esse canal. E o de vocês aqui, ó, tecnologia da usinagem. Então, se a gente abrir aqui a playlist completa, ela vai trazer os vídeos, 3 vídeos, que foi das outras 2 sextas-feiras que teve aula, para que ninguém possa dizer, eu não consegui ver ou não ver, está aqui. Um vídeo do dia 24, 41 minutos, semelhante a esse que eu fiz agora, gravado depois do intervalo, considerando aula, porque ninguém veio, fiquei preparando material. Já na semana passada, a gente teve uma aula teórica, 57 minutos. Nosso vídeo aqui já está, né, se aproximando disso ou mais. E depois de intervalo, 1 hora e 6 minutos, onde a gente abriu os slides, fez junto, né, como se eu estivesse fazendo PowerPoint junto com vocês, perguntando, discutindo, trazendo, lembra, não lembra? Lógico que a aula fica em outro padrão, outro nível. Se vocês não ficarem vindo para a aula, é impossível, ninguém assiste, o Alberto vai preparar aulas EAD. Muda um pouquinho, fica parecido com a das aulas de projeto, né, de online, que aí eu posso editar, eu posso modificar, né, eu não vou gravar no Teams. Eu vou gravar, né, eu posso até gravar no Teams, eu gravo nos meus aplicativos, no meu celular, e transformo numa aula EAD, que ela fica com recurso, né, o Alberto vai usar a mão, vai usar a TV, vai usar, fica muito mais gostosa para a gente estar presenciando e vivenciando ela. Então, esse é o universo da playlist, compondo os 3 caminhos que eu acesso às aulas. No YouTube não tem PDF. PDF é Teams. Não vai estar no Swap, não. O Alberto não colocou no Swap, porque o Swap foi uma plataforma que vocês não usaram na outra fase. Né? Muito pouco. Então, pelo menos o Swap no plano de disciplina, né? Dentro da disciplina que seria onde a gente guarda o material. No Swap dá para usar, é importante usar. Vamos abrir de novo. Eu sou fã desses recursos. É isso que me entusiasma, dizendo, olha, se a gente for até o final, a gente consegue ter uma boa disciplina, né? Mas precisa participar, vir assistir aula. Eu tenho dentro do Swap, e aí cada um de vocês tem no login de vocês. O meu, quando eu abro aqui, que já tiver no meu, ele vai abrir o meu
o meu usuário do teste, já estou na página. Na página de início, né, sempre no início aqui, quando eu abro o SWAP, eu como professor tenho uma tela um pouco diferente de vocês, mas eu tenho aqui a Biblioteca Pérgamo, que é a nossa biblioteca física do campus, e a biblioteca virtual online. Quem veio no acolhimento viu que eu abri, que a gente olhou isso aqui, na época usando o Google Meet, né? Na época usando o Google Meet. Quem não presenciou do acolhimento, quem está fazendo só assim, quem só conseguiu, né, linkar depois, tem esse campinho aqui, clica com o botão do posso mutar o botão direito do mouse e abrir uma janela nova. Abrir uma janela nova. Então, quando eu abro na janela nova, ele está abrindo aqui, ó, para mim, para vocês aí na gravação. Deixa ele carregar. Se ele abre aqui. Surpresas do... Entendeu o que ocorreu aqui. Vamos voltar aqui. Se ele não abriu lá no Google, é porque está no Explorer. Vou fechar aqui essa janela. Vamos trazer de novo o canal. Não quero Teams. Quero essa página do IF ou essa página do IF. Essa página aqui. Voltar lá no Catanduva, ver se está travado, se está em manutenção, se não está abrindo. Uma olhada em Swap. Na outra sexta-feira ele não estava conseguindo abrir quando a gente entrava nos detalhes. Pode ser que esteja em manutenção e não consiga abrir no virtual da Biblioteca Press. Agora ela abriu. Não, abriu sem outra janela. Então, ó, quando eu abro, ele vem para a biblioteca, tá bom? E aí eu tenho aqui dentro, ó, continuar lendo. O Alberto já está lendo, já fez a sexta dele, já abriu esse livro, né? A gente mostrou que abrir. Abrir é só pesquisar o nome do livro. Qual livro dos que eu estou lendo eu quero continuar lendo? Eu quero continuar lendo o livro de Usinage. Então, esse é o livro que eu quero continuar lendo. Beleza. Então, este livro pode ser lido em 2 formatos. Ler no EPUB e ler no PDF. Vamos ler no EPUB aqui. Já tem um recurso novo aí que não tinha antes. Então, aqui dentro, ó, traz a capa do livro com o autor. Então, o nome e o título do livro está aqui. Princípios dos processos de fabricação por usinagem, Claudemir José Rebeika. É só eu colocar lá na pesquisa de livro, que ele vai aparecer para que eu possa abrir para ler a primeira vez. Depois ele já fica dentro do meu material de leitura. E aqui eu posso pesquisar, né, processo de fresagem. Fresagem. Se ele vai conseguir achar dentro do processo, fresa, processo de fabricação, fresamento. Então, o termo que ele utilizou foi fresamento, página 26. Então, eu já sei que eu posso ir para a página 26. 26, às vezes, tem uma pequena diferença entre o número inicial por causa das páginas que ele não conta. Então, ó, mandrilhamento. Então, vai ser um pouquinho para frente a diferença entre a página 26 e a página que ele vai estar aqui no livro. Brochamento, roscamento, retífica. Então, ela vai estar lá no início da página. As operações de fresamento. Então, está na página anterior. Fresamento. Então, se eu pegar aqui o livro, eu vou ter a mesma descrição do que eu estou tendo no meu PDF. Então, eu abrindo o livro, eu consigo ter uma outra linguagem, eu consigo ter o material. Posso até criar uma pequena nota, né? E colocar qual a página que está o material, página 25, aqui no chat, né?
dentro da aula, abrir um comentário, fazer um comentário aqui dentro da aula. No livro, página 25 de videoaula. Então, ver o vídeo aula, vai estar comentando, né, minuto final da aula. Então, tá a observação, também o rastreamento de como a gente chega, de onde a gente chega lá no livro. Olha como ele define lá. Fresamento, fresagem, é o processo mecânico destinado à obtenção de superfícies de várias formas geométricas, com auxílio de ferramentas geralmente multicortantes. Observe na figura 1.15 que a ferramenta gira em torno de seu próprio eixo e a peça ou a ferramenta se desloca segundo uma trajetória qualquer. Então, ela vai estar girando em torno do próprio eixo, né, e vai se deslocar depois, que são os avanços, em determinadas direções, executando, então, o processo de remoção do material, formação do cavaco, que a gente chama de processo de usinagem. Aí ele vai fazer uma pequena descrição leve, continua lá. As operações de fresamento podem produzir superfícies planas, horizontais, verticais, inclinadas e com geometria especial. Para isso, as operações de fresamento são realizadas com a aplicação de ferramentas rotativas e chamamos de fresas. Não repete o termo fresa. Mais adiante, vamos ver que as fresas podem ter vários formatos geométricos de acordo com o perfil que se deseja usinar. Isso estava no PDF. Então, observe bem, o universo que eu tenho, PDF que está no Teams, no Swap, entro lá no Swap, tenho lá a plataforma da biblioteca Peço, que eu consigo trazer livro, que eu consigo olhar. Essas leituras e todo esse dinamismo tá para vocês usarem, aprenderem, né, na síncrona e tirando dúvida, chegando junto com a gente. Então, não para por aqui. Né? O que é não parar por aqui? Eu tenho aqui o Google aberto, eu estou online. Posso brincar de botar aqui fresamento. Fresamento ou fresagem. Já que o livro trouxe fresamento, aqui, ó, fresamento, processo de usinagem, fresamento, exemplos, vídeos. E aí vamos deixar essa página aqui, ó, para a gente discutir o vídeo, gravando mais uma aula, transformando esses 6 minutos em tudo que a gente leu ou discutiu, dentro da competência que o Alberto tem para transmitir. Então, esse é o universo, é a esse convite que eu chamo para depois do intervalo. Então, depois do intervalo, vai ficar outro material gravado, né? Se é sem debate, sempre fica um pouco mais curto, né? Só vai estar na minha memória, sem nenhum tipo de questionamento, impossível eu me lembrar ou inventar perguntas, só dá quando é planejado uma aula EAD, não é o caso. Então, voltando aqui no Teams, né? A gente vai ter a pausa agora, pausa. Intervalo de aula. Na volta, aula online prática. Debate de vídeos, sites, etc. É isso, pessoal. Então, parando a gravação, essa já fica automaticamente disponível daqui a poucos minutos para você.